Vou tentar agora acessar, acho que agora dessa vez vai. Vamos lá. Vou chamar o André aqui. Oi? Oi, oi. Deu certo agora, né? Deu. Bom, Vamos lá. tá conseguindo me escutar certinho? Sim, eu te ouço. Tá bom. Qualquer problema é só dar um sinal aqui que a gente já Tá bom. resolve, tá bom? Que Beleza. bom que deu certo. É, pois é. A gente teve que acabar improvisando um pouco, né? Por causa da mudança na minha escala, né? Uhum, Mas vamos lá. tranquilo. Vamos lá. Bora. E eu queria cumprimentar o pessoal que tá entrando aí. Eu sou a Maria Elisa, do Estudante Real, e a proposta da página é fazer vocês aprenderem a forma como vocês aprendem, se conhecer, descobrir qual a sua forma de aprender e incluindo nisso, hoje eu trouxe o André para conversar com a gente sobre hipnoterapia, que é uma coisa assim, tem um tabu muito grande, né, acerca desse assunto. Então a gente vai descobrir, tirar dúvidas. Eu ainda não sei como que coloca aquelas caixinhas de pergunta aqui, mas podem mandar as perguntas que a gente vai respondendo. E É isso aí. eu queria começar, então, pode se apresentar, tá bom, André? Fica à vontade Aham. aí, conta sua história com a hipnose, conta sobre você, fica à vontade para se apresentar. Tá ótimo. Bom, eu sou o André Cavalini, eu sou professor. É, eu me formei antes de conhecer a hipnose, então na época que eu estudava não tinha esse recurso, né? Eu fui descobrindo ao longo do tempo. É, eu sou especialista em psicopedagogia e neurociência. E eu fiz diversos cursos de hipnoterapia nos últimos anos, porque o interesse foi crescendo, eu já conheci hipnose já fazia uns 10 anos, estudava tal, aplicava, mas não tinha ainda essa parte profissional, e agora eu consegui fazer a junção da parte de estudos, aprendizagem com a hipnoterapia. E aí surgiu o Além da Linguagem, que é um canal muito parecido com o seu em termos de conteúdo para estudantes, né? Mas aí tem o tempero da hipnose e da meditação e outros recursos que a gente ainda tem um certo tabu, como você disse, em relação a como isso funciona, como a hipnose e a meditação, por exemplo, podem entrar dentro dos estudos e colaborar, né? Quem sabe hoje a gente Sim, consegue sim. tirar um pouco dessas dúvidas. Com certeza, incluindo eu, assim, eu não conheço muito, tem várias curiosidades aí que eu quero descobrir, né? Porque às vezes a gente tem alguns receios do que é novo, a gente não tem conhecimento, então não sabe, Sim. isso pode ajudar bastante. Inclusive, vamos começar aqui fazendo uma pergunta para você. Como que surgiu, né, a hipnose na sua vida? Tipo, teve um evento assim especial, alguém te apresentou, ou você por curiosidade conheceu e se apaixonou aí? Olha, falando da época pré-estudos de hipnose, né? Eu sempre fui interessado, sempre gostei por causa da mídia, né? Você vê nos filmes, o entretenimento nos programas de televisão, tal. Mas nesse ponto ainda era só curiosidade. Quando eu estava terminando a minha primeira pós em 2011, eu tive contato com a hipnose é, como teoria, né? Eu fiz um trabalho de conclusão do meu curso sobre sumarização, que é a parte científica de como a gente trabalha a linguagem e armazena a informação no nosso cérebro. E aí, com isso, eu fui estudar metáforas, né? Como a metáfora funciona tal. E aí eu encontrei um grande estudo sobre metáforas na hipnose, especialmente na hipnose chamada ericksoniana, que é uma mais natural, que é menos formal, digamos assim, e que ela acredita que ela prega, na verdade, que a hipnose acontece o tempo todo, o transe acontece o tempo todo, uma coisa natural do nosso cérebro. E isso me interessou demais. E daí para frente eu comecei a estudar. A parte profissional da hipnose, como hipnoterapeuta, começou o ano passado. E eu Uhum. fiz várias formações ao longo do ano, são mais de 600 horas de treinamento até agora. Caramba. É bastante, é quase duas pós, né? Mas o interessante é que as coisas acabam se complementando, né? Se você parar para pensar como que a hipnose funciona, como que o aprendizado funciona, tem coisas similares, né? Sim, e exige estudo também, não é uma coisa assim
E como que a gente pode tirar, então, o primeiro tabu aí, que é algo religioso ou algo místico, assim? Como que a gente Certo. começa a explicar pra gente como que funciona primeiro, né? Bom, é, a hipnose, muitos consideram ela um estado, né, que você entra no estado hipnótico. Alguns consideram um comportamento, como se você se condicionasse a fazer aquilo, você é, se permitisse fazer aquilo, e nenhuma das duas está errada. O que eu vou dizer para você que não é a hipnose é controle mental, algo esotérico, algo surreal. Uhum, Eu lembro uma vez que a gente conversou falando sobre regressão, né? Eu uhum, lembro, acho que eu estava te contando sobre um atendimento que eu fiz, que eu usei regressão, e existe muito disso, do tipo, primeiro que eu vou estar sob controle de outra pessoa, eu vou abrir mão do controle, e isso não acontece, é o contrário, uhum. né? Mas já E já a aí, gente fala sobre os mitos, vai, só sim, vamos claro, deixar pra claro, depois. essa é a próxima, né? E aí, o negócio da hipnose, ela é nada mais do que a atenção focada para o seu mundo interno. Então, por que que a pessoa, quando está em estado de transe, de hipnose mais profundo, ela parece que está dormindo, por exemplo? Porque o tanto de concentração que ela coloca para dentro de si, para dentro dos seus próprios processos, faz com que ela fique alheia ao que se passa no mundo externo. Não que ela não perceba, mas a concentração dela está tanta internamente que ela deixa um pouco de lado a percepção do externo. Né? Nossa. Então, em suma, a hipnose é um estado de concentração acima do que a gente está acostumado a ter no dia a dia. Então seria tipo assim, eu poderia exercitar uma hipnose, por exemplo, em um vestibular? Tipo, focando e tirando tudo ao redor, focando só na prova que eu tô fazendo naquele momento. Poderia, É, com treino eu poderia. E sozinha, sem interessante. ninguém intervendo, só você consegue. Interessante. Muito interessante, aliás. E tipo Aham. assim, como que eu posso fazer essa consulta? Tipo, se a pessoa te procurar, você agenda um horário, como que funciona isso? É dentro de uma sessão de psicólogo ou é algo à parte? Na verdade, eu tenho três tipos de serviços, de atendimentos. Um Uhum, seria a parte terapêutica, que aí a gente conversa, é como uma psicoterapia. Você conversa, a gente faz o levantamento dos seus assuntos que você gostaria de tratar, e aí dentro uhum, desse contexto a gente decide ou não o uso da hipnose. uhum. Né? Não é só, a hipnose é uma ferramenta dentro do processo, ela não é o processo. Né? Esse é um assunto. A outra coisa é que a mentoria de estudos, ela pode também ser feita sem uso de hipnose, que foi o que nós fizemos, né? A gente bateu um Uhum. papo, a gente fez uma Sim, live, sim. conversou, tal, tirou dúvidas, sem usar hipnose. Mas no Uhum. caso, se você quisesse fazer uma sessão incluída nesse momento, para ter mais concentração, para ansiedade, enfim, estaria dentro. E existe o trabalho conjunto da terapia, porque muita gente tem problemas com relação à ansiedade, não só nos estudos, né? E aí você se prepara para um vestibular, para um Enem, e você precisa não só ter organização nos estudos, mas controle das emoções. E aí você faz o trabalho conjunto, né? E vamos definir então quem como que eu posso fazer essa pergunta agora? Quem que deve procurar? Para quem seria o público ideal para fazer sessões de hipnose que poderia estar procurando? Tipo, a pessoa tem que estar em um estado específico, assim, ou qualquer pessoa, tipo, não tô, por exemplo, não tô ansiosa, não tô nada, não, só quero fazer uma sessão de hipnose, é assim? Ou, tipo, não, tem que ter um estado, assim, como que eu Não, posso na explicar? verdade, a hipnoterapia, ela é uma ferramenta de qualidade de vida, de saúde mental. Então você pode ter um problema, um assunto que você gostaria de tratar, como a ansiedade, um transtorno, alguma coisa assim, ou você pode simplesmente buscar isso como parte da sua preparação para o vestibular, ou mesmo para você melhorar a sua qualidade de vida. Né? Você não tem que ter um problema para usar a hipnose. Uhum, Né? legal. Porque, E aí, só a parte da não, hipnose claro, como, fala como aí. parte da terapia, ela funciona como conjunto com outros profissionais. Né? Eu tenho habilitação para trabalhar com a educação, com transtornos de aprendizagem, essas coisas, porque eu sou Uhum. psicoterapeuta em educação, com psicopedagogia. Agora, se você tem um transtorno mais complexo, o que eu recomendo para todos que me procuram com esse tipo de situação é que você passe com um psicólogo e com um psiquiatra.
E aí, se a hipnose for recomendada como ferramenta para ajudar, aí eu entro na jogada. Sim, e é tipo lidar com bastante maturidade nesse caso, né? Muita gente às vezes Exatamente. associa a psiquiatria a uma área de loucos, eles sempre associam isso, mas É não, na exatamente verdade é um isso. psicólogo apto ali para estar medicando, para dar uma Exato. assistência maior, né? Exato. E Solicitando exames, sim, sim, coisas desse tipo. e a mente é como qualquer outro órgão, né? Você tem que cuidar dele tanto Sim, quanto sim. outros médicos. E A mente. Sim, pode falar, pode falar. só contextualizando você que está me assistindo aí, no meio do ano, por aí, eu tive assim, tipo uma estafa mental, porque eu não estava me organizando bem, estava querendo dar conta de tudo, e essa coisa de multitarefas não funciona com ninguém. Eu já falei, já falo bastante nos stories com vocês sobre isso, justamente porque não dá certo, gente, não dá certo querer dar conta de estudos, família, tudo de uma vez, sem uma organização, sem uma priorização daquilo que a gente tem que fazer. Então, o que aconteceu? Eu comecei a querer postar todo dia na página, a ter compromissos, né, até mesmo na igreja, com a minha família, com amigos, tudo mais. E resultado era pouca Maria para muita coisa. E aí tive uma sobrecarga mental e aí acordei num dia não conseguia fazer nada, não conseguia abrir o livro nem nada. Minha mente assim deu uma pausa, falou: ah, Maria, não dá. E aí eu não sabia o que fazer, compartilhei com vocês aqui nos stories e foi aí que eu conheci o Além da Linguagem, o André, e ele se disponibilizou a estar conversando e organizou tudo na minha cabeça e desde então eu notei uma melhora muito grande nos meus rendimentos dos estudos, assim, porque eu aprendi que, assim, nem sempre a gente vai dar conta de tudo e tudo bem. Eu tenho meu ritmo, eu tenho meu tempo e esse é a coisa, entendeu? Você seguir em frente, analisar que você é único e lidar com isso e ver que é um processo. E é seu processo, não é processo de ninguém. Então, assim, ninguém tem que entender, acompanhar o que serve para o outro, nem sempre vai servir. E assim, eu tinha muito medo em específico, né, na questão de como estudar por exercícios, porque eu não conhecia ninguém que estudava por exercícios diretamente. Eu achava, falava, não, método falido, porque eu nunca vi ninguém falar, todo mundo fala, ah, É o aula, segredo, resumo, na verdade. depois exercício. E aí eu ficava tipo, nossa, só ficava na aula e resumo, porque nunca dava para chegar nos exercícios. Então eu Era muita destravei matéria, né? e aí eu destravei isso e hoje mesmo acabei de corrigir meu simulado. Simulado não, prova anterior. Tenho mania de falar simulado. Prova anterior de ontem e fui super bem, indo direto para as questões e as questões que eu errei já vou para a aula, então fica muito mais Sim. direcionado. Então não estou dizendo que é um método universal, mas que serviu para mim. E através disso, não cheguei a fazer a sessão de hipnose nem nada, mas fiz a sessão de como eu posso chamar? Psicoterapia? Não sei. Ela foi um pouco É. de psicoterapia, porque a gente falou sobre questões emocionais, falou sobre Isso. a sua relação com os estudos, isso tudo é parte da psicoterapia. Mas a gente também entrou na parte de organização, a gente entrou Sim. na parte de planejamento e tal. E às vezes você percebe, né, Maria, que é um ajuste. Porque você já Uhum. tinha o hábito, já tinha, a sua capacidade já estava lá. Você só precisou meio que direcionar o seu foco, né? E se libertar de uma crença que você tinha, de que Uhum. você tinha que fazer tudo e tinha uma ordem lógica, porque é como se fosse uma receita, né? E na verdade não tem Uhum. receita. A receita é estude como for melhor para você, E né? assim, E e aí, tem pode falar. uma palavra mágica assim que eu aprendi a falar que mudou a minha vida, que é não. Não Verdade. dá, entendeu? O Não poder dá do para não. não dá para fazer, não dá para eu ir, não dá para e tudo bem, não dá, Sim, entendeu? E aí porque o não é depois que temporário também. É é, e ó, agora que não pode. não posso agora, posso depois. Se servir, continua aí à disposição. Mas aí esse Exatamente. não, essas três letrinhas aí foram assim essenciais, Pois essenciais é. para minha organização, para priorizar. Porque se você focar em várias coisas de uma vez, não vai rolar, entendeu? Sim. E é isso. Mas só para contextualizar vocês, né, da onde que eu conheci o André e tudo mais. E essa live vai ficar salva, então. Então, se você está assistindo aí depois que já está salva, comenta aqui pra gente saber também.
Mande E pergunta também, porque mande depois a gente responde. perguntas, com certeza, até marca outra live se for para responder perguntas, não tem problema não. Mas Aham. voltando à hipnose, né? Nesse momento eu não fiz. E eu tinha, sim, várias perguntas na minha cabeça, alguns receios. Mas a primeira, vamos lá, primeira não, que eu já falei, né? Outras perguntas. Mas a Mas segunda, voltando à pergunta, então, é, manda. a pessoa ela fica fora, não fora de si, mas ela abre mão das faculdades mentais, aí ela fica, como que ela fica quando fica na hipnose? Ou é um estado de relaxamento mesmo, igual você falou, vamos desmistificar isso aí para as Tá pessoas. bom. Bom, o processo da hipnose, ele acontece de algumas formas diferentes. Você não precisa ter um relaxamento profundo para você acessar esse estado, né? Você pode acessar o estado de hipnose é, depois de meditar ou antes de dormir, e você não tem que estar lá naquele momento de relaxamento. E na prova, você pode acessar esse estado também. É uma questão de prática e treino do seu cérebro para entrar nesse modo, digamos assim. Porque o que acontece quando você está em hipnose? Você está focado. Então, você pode fazer isso sozinho, ou você pode fazer isso com um guia. E no caso, eu sou uma pessoa que conduz o estado, a pessoa ao estado de hipnose. O que acontece é o seguinte: você não abre mão do seu controle, porque você só aceita se você quiser. O processo ele é feito com uma pessoa, no caso da hipnoterapia, com uma pessoa falando. Então você vai falando, olha, presta atenção nas suas pernas, relaxe suas pernas, presta atenção nos seus Uhum, braços, relaxe seus braços. E você vai conduzindo esse relaxamento. Por que o relaxamento acontece? Porque ele é a forma mais fácil de você tirar o foco das suas mãos, dos seus pés, dos seus ouvidos e trazer ele para dentro de você. uhum, E aí, essa passagem para esse estado de transe, digamos assim, que acontece, que é o que assusta as pessoas, na verdade, quando vem de fora acontecendo, fala, nossa, o cara está controlando. Não, você tá fazendo aquilo, o teu raciocínio faz isso. E assim como você falou para mim que o estudo funciona de forma diferente para cada pessoa, a hipnose funciona de forma diferente para cada pessoa. É claro que existem padrões, né? Pessoas que têm uma característica A entram mais fácil no estudo ou no trânsito, entende? A pessoa que tem uma característica B, ela vai entrar de forma diferente, né? Cada um processa de uma forma diferente. Mas em geral, o que acontece é que a pessoa se concentra tanto no que eu estou falando para ela, no que ela está se sugestionando, que ela vai automaticamente baixando a sua percepção externa. E isso muitas vezes parece que a pessoa está dormindo, que eu estava falando antes, né? uhum, A pessoa vai relaxando tanto que o corpo relaxa. Mas se você prestar atenção na pessoa, ela não está dormindo. A cabeça dela está muito mais ativa do que ela estava antes, porque ela está olhando para os processos dela internos. É nessa hora que você acessa melhor a sua memória, sentimentos, emoções, enfim. Você consegue até se transportar para lá, para essas imagens. É uhum. muito interessante. E se você olhar um dos sinais do transe fisiológicos, é o movimento dos olhos. Não sei se você já viu alguém dormindo, mas quando a pessoa dorme, muitas vezes, quando ela está num sono muito profundo, você percebe que os olhos se mexem, a boca se mexe, às vezes algum espasmo na mão acontece. A pessoa está sonhando, ela está no estado, o REM que a gente fala, né? O Rapid Eye Movement. E é nesse momento que você está sonhando. Durante Uhum. o estado de hipnose mais profundo, a pessoa tem esse mesmo reflexo. Ela tem esse mesmo reflexo, porque a mente dela está criando, está visualizando tanto que o corpo responde àquilo. É, E inclusive eu nada disso acontece. Pode conheço falar. pessoas que dormem com o olho aberto, sabia? Mas aí Sério? acho que é uma questão fisiológica, eu acho que não é só Aham. mental. Tem pessoas que dormem com o olho aberto, entreaberto, enfim. E você Uhum. consegue ver o movimento dos olhos da pessoa, não consegue? Sim, sim. Você percebe o olho mexendo para um lado, para o outro, para cima, para baixo. É um movimento que a gente faz enquanto está dormindo mesmo. Mas não quer dizer que esteja dormindo, mas sim que o seu cérebro está processando, está visualizando, e o seu corpo responde àquilo, né? Agora, você entendeu ou você quer que eu... Sim, não, Quer... ficou ótimo a explicação. Eu só E o tô, negócio é assim, eu só pra... tô, não, Pode falar, pode rapidinho, é que falar. eu tô escutando a minha voz aí, eu não sei se tá dando eco do meu ou, não sei, Eu não sei, tá? eu tô te ouvindo normal. Tá? Então, às vezes é coisa minha, então. Aí fica normal quando a gente salvar, Pode ser. tranquilo. Mas pode continuar aí falando, depois Então, eu. e a coisa do controle, você abrir mão do controle e tal, isso é um mito dos maiores que tem, por causa da mídia. Você vê no filme o cara fazendo Uhum.
passando a mão na frente do olho, a pessoa entra em transe ou balançando o reloginho e tal. Isso é entretenimento, né? Uhum. Isso não acontece, Mr. M. não acontece, tipo, aquela coisa que você vê a pessoa fazendo de estalar o dedo e a pessoa entrar no sono ali hipnótico, acontece porque você sugestionou a pessoa para aquilo. Uhum. Supondo que você nunca passou por uma hipnose antes, que é o seu caso. E Uhum. eu falasse para você assim, quando a gente faz a indução, você entra no estado, e eu falar para você assim, olha, toda vez que eu falar seu nome, você vai entrar de volta naquele estado de transe. Aí você abre os olhos, eu falo Maria, e você automaticamente entra de novo. Mas isso é um Uhum. negócio que você aceita. Uhum. Isso não existe nenhum poder externo. Sim. E a É um pessoa, se não combinado. se sentir confortável, ela. Não entra, não entra. Uhum. E Então já é algo. aconteceu diversas vezes, de eu estar no consultório conversando, falando, imagine aquilo, e a pessoa não imagina. Então o seu braço vai levitar, que é um dos processos que a gente faz. Um dia até se quiser eu te mostro. Mas Uhum. o braço não levita, porque a pessoa não tem isso nela, ela não tem essa resposta nela. E você contorna e segue, Uhum. entende? E como que foi pra você lidar com um assunto tão difícil, né? De ser, tipo, tratado, assim. É uma área que eu não vejo muita gente, pelo menos, seguindo, né? Você, tipo, encontrou alguma resistência, assim, do pessoal, tipo, Sim. às vezes até mesmo de família, amigos e tudo mais, tipo, de que o André tá fazendo com o povo, entendeu? Sim, Encontrou tem isso? muito disso. Encontrei pessoas que me veem na festa e falam, hipnotiza tal pessoa. Uhum. Tipo, se fosse Entendeu? um. Maria, dá pra fazer isso, dá pra você, não que a pessoa não queira. Você chega, a primeira coisa que eu pergunto quando eu vou fazer uma sessão é: você quer ser hipnotizado? Ou hipnotizada? A pessoa vai responder sim ou não. Se ela falar que não, eu nem começo. Uhum, E aí você faz uns exercícios pra entender como que a pessoa funciona e se vai ser daquele jeito, se você vai conseguir alcançar o estado que você precisa, né? uhum, Mas é muito bizarro. Você chega num lugar, aí, você sabia que o André hipnotiza pessoas? Sim. Então me hipnotiza agora. Não, calma, não é assim, né? Eu entendo que a hipnose para entretenimento é divertido, é legal, tal, mas não é a minha praia. Eu não estudei trocentas horas para fazer a pessoa comer uma cebola achando que é maçã, entendeu? Para uhum, mim é uma ferramenta muito útil para concentração. E você nem tem que ter esses estados alterados de percepção, sabe? O fato só de você tirar o foco, mudar a concentração de lado, que é o que eu proponho nos estudos, é o suficiente. Então você não tem que estar lá parecendo que está dormindo. É simplesmente você ter a capacidade de tirar o foco. Como você mesma falou, porque era multitarefa, uhum. né? A hipnose, ela ajuda quem tem dificuldade a desapegar de ser multitarefa. Entendeu? Ajuda você a melhorar o seu foco, a sua concentração nesse sentido. Né? Então, por isso que eu acho que é um pouco de receio das pessoas por não conhecer como a hipnose funciona e ter esse negócio do tipo, putz, o cara vai me hipnotizar. Calma, você vai se hipnotizar. Eu vou te oferecer um caminho e você vai aceitar ou não. E a qualquer momento pode sair. Exato, exato. E cada pessoa se aprofunda diferente, entendeu? Tem gente Uhum, que fica lá, que não sente o corpo, como eu vou dizer, a percepção de temperatura, de ambiente não some. A pessoa está lá o tempo todo presente e você não vê os sinais do relaxamento nela, mas a cabeça dela entrou. Ela está visualizando o que você está sugerindo, ela está relembrando o que você pede para ela relembrar, entendeu? uhum. Acontece. E é tudo bem, porque é assim que funciona o cérebro. E até mesmo, tipo, para vencer bloqueios que a pessoa tem, né? Vamos Muito. voltando Crenças. agora para os estudos, né? Bloqueios, tipo, de coisas que as pessoas falaram, que, você não vai Exato. conseguir, você não vai ser nada na vida, você não vai conseguir estudar e tudo mais. Sim, é aquela E, coisa de tudo muito difícil, né, Maria? É porque o vestibular é difícil, porque nem é difícil. sim, Medicina é difícil. Calma. Deixa o e- tempo dizer se é difícil ou não. exato, exato. E eu acho que difícil é relativo, né? Muita gente que fala que é difícil também nunca tentou, nunca fez, Sim, nunca. E aí, se sim. você for Nunca basear. estudou? Uhum. E tipo assim, eu acredito que as coisas ficam muito mais palpáveis quando você coloca no papel, você entende o que que é a dificuldade, o que que não é, porque assim, é muito relativo, entendeu? Falar, isso é impossível de conquistar. A pessoa pode ir lá organizar, entendeu? E conseguir, entendeu?
E eu aprendi uma coisa. Bem-vinda, Bárbara. Aham, recebi seu aceno aqui, já estou mandando para você. Seja muito bem-vinda. Mas eu conheci muita gente que é isso, entendeu? E eu passei por isso também. Teve essa crença limitante, tipo, ah, você quer medicina? Ah, não, Maria, olha seu jeito, olha como que você é. Não, tem que estudar demais. E você é toda fofinha e tal. Ah, pra que estudar tanto? Então, assim, isso me limitou, entendeu? E eu percebo que dei uma volta gigantesca, mas tô aqui de novo. E tudo tem seu propósito, né? Tô aqui Sim, e agora contando minha experiência. Mas eu, voltando ao assunto agora da hipnose, eu claro. lembro de uma vez, você me fez lembrar de uma vez no terceiro ano do ensino médio, era uma fase assim com de muita pressão mesmo, entendeu? E a nossa psicopedagoga, né, lá, Uhum. chegou e falou assim, ó, gente, a gente vai fazer uma sessão de relaxamento, não sei o que, e todo mundo tenso, né, estudava período integral e tudo mais. E aí a gente deitou nos colchonetes lá, ela colocou lá no slide lá uma música uma tranquila e tal. Começou, aí a gente deitou, né, ficou com o olho fechado. Resultado, eu dormi, acordei só à tarde, no intervalo, de tão tenso que eu tava, sabe? Nossa, eu só lembro dela falando uns negócios lá e dormi. E aí eu acordei, tava um monte de gente dormindo ainda. Falei, caramba. E tipo, o estado de cansaço e de esgotamento mental mesmo. Muita gente Mas sabe, não sabe diferenciar o cansaço físico do esgotamento mental. A é esse mente o deu assim, ó. ponto. A estafa, né? Uhum, sim, sim. E quem acha que isso não pega o estudante, tá muito enganado, né? Porque Uhum, pega sim, porque o teu processo de produção de conhecimento é tão grande quanto de trabalhar, exercer uma atividade profissional é igual. Porque as áreas do teu cérebro vão ser as mesmas que vão se movimentar. A diferença é o propósito, né? É uhum. o objetivo daquilo. E não receber Mas pra isso, né? Tipo, exatamente isso. É o investimento de tempo e de esforço no futuro. Para você no futuro receber o seu, tipo uma né? coisa na fé, entendeu? Eu tô me esforçando hoje pra É ver se eu verdade. recebo alguma É coisa. verdade. Mas não tem E nada o, garantido e ainda. o que você falou do relaxamento é muito interessante, porque eu já tive procura de pessoas que queriam simplesmente isso, e funciona. Porque a gente, no processo de relaxamento, usando técnicas de hipnose, você faz esse relaxamento que você fez, por exemplo, e você vai um pouco além, entendeu? Você mantém o corpo relaxado e você vai trabalhando a mente. E muitas Isso. vezes, depois desse Eu, relaxamento extremo, a pessoa volta à atividade dela depois muito mais criativa, muito mais, sim, eu lembro. é, Depois disso, parece mais que deu leve, né? um gás, assim, sabe, pra ir pro Enem, pra ir pras provas. E eu fiquei muito mais animada, assim. É, tipo, eu já Sim, tava, assim, morrendo, me levando e deu um ânimo extra. E sim. eu lembro que daí a gente deitou, ela falou assim, ah, imagina que você tá num lugar que você goste muito, tranquilo e tal. Aí eu já pensei, nossa, tô lá na praia, né, tipo, mó tranquila e tal. E parece que eu já escutei o barulhinho do mar, ponto, dormi. Pois é. Isso acontece muito. E eu nas sessões que eu faço, que vão buscar essa parte do relaxamento, isso acontece muito. A diferença é que eu não descrevo o lugar para você estar, mas eu chamo da sua memória. Você diz o que você vê. E tem Uhum, pessoas que falam assim, ah, porque eu vou ver a praia, eu tenho certeza que eu vou ver a praia. E no fim a pessoa não vê a praia. uhum. Bizarro, né? A, a- o seu inconsciente traz a imagem. Já teve pessoas que viram o quarto dos pais, da mãe, Caramba! que seria o seu lugar seguro. Tem gente que já viu um hotel, que viu o campo, que viu o mar. Enfim, cada pessoa tem uma resposta e é muito engraçado. Nem sempre o que você acredita na superfície que vai ser o que você vai ter de resposta é de verdade. Assim Caramba! como a crença limitante, por exemplo. Você acha que você está se pondo uma crença e na verdade não é você. É a sociedade, é a família, enfim. E esse é um ponto importantíssimo que eu queria tocar. Muitas vezes as Uhum. pessoas têm um bloqueio. Eu tinha um bloqueio com química, por exemplo. Ah, Aham. é muito difícil. E aquilo ficava, é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. Passei meu ensino médio inteiro sofrendo com isso aí. E depois que eu saí agora, depois de um ano, voltei a estudar aí. E eu percebi que não era difícil. Eu falava que era difícil. Mas se eu não estava aprendendo com as pessoas certas, digamos assim. Mas não era difícil. E as pessoas, Sim. por falar, não, é muito difícil, é muito difícil. E eu tomei aquilo pra mim, então eu nunca vou aprender. Tanto que quando eu passei em moda, eu falei, ufa,
química nunca mais, né? Mal sabia eu que Mas sabia, era só o um começo. ano depois era só o começo. E aí é gostoso você vencer essa crença limitante que você olha e fala, não, eu posso ir além. E até o Sim, professor Pierre lá, ele fala que qualquer pessoa pode ser inteligente, né? Ele fala que a inteligência é algo conquistado. É uma prática, é uma coisa. Então, exato. às vezes a pessoa não tem uma vontade de estudar, e eu até fiz um post, se não me engano, sobre isso, por exemplo, por que você não está focando na hora de você estudar? Tem gente que pega o caderno, pega o livro ali e fica assim, ó, e não sai, e não sai, e não sai. E aí, tipo, eu pergunto, tipo, por que será que a pessoa não sente prazer, nem o mínimo, assim, até numa matéria que gosta de estar estudando? E às vezes são questões mais lá embaixo. A pessoa não está Exato. estudando para um vestibular que quer, às vezes está querendo satisfazer os pais, a família, a expectativa que teve. Conheço Sim, pessoas, assim, que tiveram crise de ansiedade fortíssima depois porque estava prestando para medicina, mas o sonho era fazer relações internacionais. Mas minha filha de humanos, jamais. Família pois é. sempre se posicionou. Não, você tem E nota acontece boa, muito, viu, Maria? você tem Muito. nota boa, você tem rendimento bom nos estudos, vai para uma área de humanas. Já ouvi muito, muito isso. E Você é assim, tão inteligente, vai ser professor. exato, nossa, demais. E assim, se você for ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É lógico que existe sim esse pré-julgamento, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deixa eu mandar uma cena aqui pro pessoal que chegou, Fran, Laís, sejam bem-vindas. E é isso. Então eu queria deixar esse registro, porque às vezes, e vai além, e entra na hipnose, porque muitas vezes você Sim, não sabe de onde vem exato. aquela falta de ânimo. Tem muita gente que vai arrastado para a escola e muitas vezes não é preguiça. Na verdade, a maioria das vezes não é preguiça, é porque a pessoa não vê sentido em estar ali. E aí, numa Sim, sessão dessa, ela vai acessar, pô, lá na minha infância falaram isso, exatamente isso. lá ano passado me disseram que eu não ia conseguir, já tô há 4 anos no cursinho, me falaram que eu não vou conseguir. Então, assim, se você não tiver com a mente muito trabalhada, essas coisas vão minando os seus sonhos, né? Exato. Eu Seu lembro uma. fortalecimento mental é importante, Maria. Sim, importantíssimo. E muita gente, nesse processo de estudar para o vestibular, eu percebo que, assim, dá uma super importância em conteúdo, exercício, em ir no cursinho, não importa chuva e sol, mas negligencia descanso. Eu estava nessa posição no meio Sim, eu do ano, lembro. negligenciando descanso, negligenciando saúde mental. E uma coisa não anda sem a outra, entendeu? Exatamente, é o equilíbrio. Uma coisa é você estudar com a mente limpa ali, ó. Me desliguei e tal. Sim, Uma coisa é você estudar estressado. Qualquer barulhinho já vai te estressar, você já não consegue se. se desconcentra. É. Sim, e assim, é outra coisa, e foi uma coisa que eu amadureci em mim. Agora pode complementar aí. Não, o negócio é que, às vezes, a gente elimina uma crença com uma conversa, né? Um bate-papo, porque muitas vezes você reflete sobre isso, e o importante é isso. E se você puder tirar um tempo do seu dia ou do seu planejamento da semana, para você parar por alguns minutos e olhar para o seu planejamento e ver aonde você está, onde você quer chegar, às vezes isso é o suficiente para você refletir se você está no caminho certo, o que está te afligindo, por que você está procrastinando, por exemplo, ou por que está se sentindo com ansiedade. É importante você parar para pensar sobre isso. E é ilusório você achar que o descanso, o sono, por exemplo, o sono é fundamental para a aprendizagem. Isso que você está lendo com o professor Pierre, ele Uhum. fala isso, dormir é fundamental, se entreter é fundamental. Porque você tem o seu cérebro funciona no automático e no difuso. O difuso é o criativo. E se você não tem nada lá alimentando o seu difuso, como que você vai conseguir fazer esse exercício criativo? Não vai, porque você não tem repertório para isso, né? E aí tá outra coisa importantíssima, que é o repertório. É Uhum. cultura. E assim, e você. O professor Lincoln mandou um Lincoln. joinha. Joinha pra você. Joinha para ele também. E é importantíssimo, né? Não sei se vocês quiserem deixar alguma pergunta aí, viu, gente? Deixa a sua opinião sobre o assunto que a gente vai comentando, conversando aqui também. Uhum. Mas voltando, e é importantíssimo isso, porque às vezes é uma chavinha que a pessoa precisa virar para entender Exato. que vai além, sabe? Quando a gente está no ensino médio, você tem uma visão assim muito limitada, que é só uma escolha de Exato. uma profissão, é qualquer curso, ver uma nota alta lá, passei e pronto. E não.
Até mesmo o Carlão lá que eu entrevistei da última vez, né, que fizemos a live lá, ele passou em medicina, mas foi para engenharia. E assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele, Uhum. coloquei minha nota lá, era suficiente. O que que o pessoal falou? Não, vai pra medicina. Você tá doido? Você tem nota pra isso? Como que você vai recusar? Tem tanta gente querendo. Mas não é, é como uma, É nem um sei explicar. chamado. É uma coisa única, entendeu? É uma decisão importante. Eu acho que assim, depois da decisão de quem você vai passar a sua vida inteira é a mais importante. E é assim, no mesmo patamar, entendeu? Sim. Assim, porque não tem como, você vai ter que conviver. Eu vi um post que eu vou deixar pra vocês nos stories depois, gente, assim, fantástico. Se não me engano, é os 6 gráficos mais complicados da vida, coisa assim. Não sei se vocês já Uhum. viram, mas um deles é o tempo que você vai passar no seu trabalho. E assim, é gigantesco. Então você olha e fala, cara, eu tenho que trabalhar com uma coisa que eu gosto, porque não tem como. E aí, não tem como, entendeu? E as pessoas negligenciam isso nos estudos, porque não acham. Ontem eu fiz uns stories, não sei se você chegou a ver, a importância de ser curioso antes de escolher sua profissão. Sim. Antes de eu escolher moda, eu pesquisei bastante. Eu pesquisei bastante, eu conversei com muita gente, então eu já fui com uma ideia assim, mais madura sobre a questão, entendeu? Então eu não fui assim, enganada. Só que chegando lá, eu tive uma outra experiência. Então, assim, mesmo tendo pesquisado, ainda senti falta de algumas coisas que eu poderia ter aprendido antes de ir, para não ter que Uhum. passar por tudo isso. Então, assim, é A tua experiência não foi o que você importantíssimo. esperava. Sim, e assim, isso é único, é esperado, cada um é de um jeito. E o meu perfil se encaixou perfeitamente, André, perfeitamente no perfil de uma pessoa que estuda moda. Só que Aham. eu não me encontrei, entendeu? Como E hobby, faz como uma parte, né, Maria? entendeu? E então, assim, a importância que é, mesmo que eu tenha procurado ali tudo, ainda não foi o suficiente. Às vezes vai ser assim, mas às vezes você vai poupar um caminho gigantesco se você se conhecer e saber o que você gosta e tudo mais. Mas eu acho, assim, agora uma opinião sincera, indo Uhum. além da hipnose, né? A gente sai um pouco nisso aí, mas também tem a ver de autoconhecimento, de saber de crenças limitantes, mas tomar muito cuidado, gente, com teste vocacional. Eu acho muito assim perigoso você É. Se eu responder fosse 10, seguir um teste desse, responder 10 perguntas e decidir seu futuro é muito é pesado. verdade. É verdade. Muito pesado. É igual o teste de inteligência, né, Maria? Você faz um teste de inteligência, ele é um retrato do teu momento, né? E o teste Sim. vocacional é a mesma coisa, ele é uma foto de hoje. Uhum. E tipo assim, muitas vezes você tem que. É uma decisão que ao mesmo tempo é simples, mas ao mesmo tempo é complexa, né? E a hipnose Exato. pode ajudar diretamente nisso, que é Pode. você acessar realmente o que você pensa a respeito, né? O que você sente a respeito disso. Porque muitas vezes, como eu disse lá, você se depara com pessoas frustradas ou pessoas que simplesmente reproduzem ali, não gosta de estudar. Tá, mas você não gosta de estudar por quê? Porque você não foi estimulado a gostar de estudar. Exato. Porque você E o não vê contexto da sua uma. família também. É, exatamente. Porque você não vê oportunidade, mudança de vida nisso. Porque Sim, se se você. você. E eu, assim, fui alvo disso, entendeu? Me apresentaram essa oportunidade. Eu entendi o porquê que eu gosto de estudar. Não Uhum. simplesmente para você ganhar um salário bom. Não, vai além. Você É pra vida, é né? liberto. Parece que você tipo, tem essa autonomia de saber o que eu gosto, o que eu não gosto. Você não fica suscetível É. a qualquer coisa ali. Ah, o fulano falou que é A. Ah, então é A. Você começa a ser autônomo da sua história. Sim, E eu você acho cria que assim, julgamento, né? e assim, é fantástico. E muita gente às vezes vê limitado. Se eu me deparasse comigo há 8 anos atrás, eu nunca ia estar sonhando em estudar. Sendo sincero, assim, nunca ia Aham. pensar. Bem-vinda, Carolzinha. Vou acenar pra você. E assim, eu nunca me imaginaria estudando, e muito menos para o vestibular concorrido e tudo mais. Mas você vê que esse processo todo que aconteceu na minha vida, aí eu me encontrei e entendi o porquê de estudar. Eu acho que o porquê é o que sustenta a pessoa. Muita gente acha que vai se sustentar nesse período de vestibular, de tudo mais, por motivação, por vídeo motivacional, por tudo mais, e não. Aquilo que vai sustentar, pelo menos o que acontece comigo, depois você compartilha a sua experiência também, Uhum. é o seu porquê. O porquê que eu tô fazendo isso.
Porque muitas vezes você não vai ter, assim, uma vontade de estudar extraordinária, assim. Às vezes não vai sentir de estudar, mas por que que eu tô estudando? Por que que eu tô nessa mesa sentada estudando? Porque eu quero um futuro melhor, porque eu quero mudar a vida das pessoas, porque isso, porque aquilo. E quanto mais específico a gente consegue ser, mais mais certeiro, mais estratégico fica e mais prazeroso fica o processo de estudos, né? Então, assim, eu Sim, acho porque você super entende, né, Maria? Você entende por que que você está fazendo aquilo, né? Faz exato. sentido para você, né? E eu poderia então dizer que a hipnose pode sim auxiliar a pessoa na escolha profissional dela para ela se encontrar, ela Pode. entender? Pode porque a hipnose, ela é muito centrada no autoconhecimento, né? Ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Então você tá tirando um tempo para você se ver. E um dos processos da hipnose, do estado da hipnose, é você baixar um pouco o fator crítico, né? Assim, existe todo um mito sobre o fator crítico dentro da hipnose, dentro dos profissionais de hipnose. E na verdade, o fator crítico, na verdade, ele é o seu processo consciente de pensamento, que ele está muito focado no momento, no que está acontecendo naquela hora. E quando você começa a se concentrar e trabalhar o interno, olhar para dentro de si, você começa a passar por ele e olhar o seu inconsciente, que são suas experiências passadas, os teus assuntos que você precisa lidar e as suas vontades, os seus desejos do futuro. E dentro das ferramentas da hipnose, assim como a regressão que outro dia a gente conversou mais para trás, Uhum. existe a projeção ao futuro também. Do tipo, como você se vê daqui um ano? Como Legal, você se vê daqui legal. 10 anos? Uhum. Entendeu? E aí, quem vai trazer essa informação não sou eu. É o teu inconsciente. Então, se você se vê como médica daqui a 10 anos, isso vai aparecer para você. Você vai ter essa confirmação, digamos. Né? Uhum. Não que seja uma verdade, mas é um sinal de que o Uhum. teu íntimo está conectado com essa ideia. Não é algo Percebe? exterior, porque muita gente às vezes fala, né? Exatamente Eu isso. quero passar em tal negócio, mas dentro dela ela não quer isso. E, tipo, Sim. E falando sobre só motivação, um parênteses pode falar, aqui. pode falar. Bem-vindo, Leandro, Gabriela. Sejam muito bem-vindos. Só isso. E Bárbara, tô amando suas participações. Tô vendo todos os coraçãozinhos aqui. E Carol, sinta-se à vontade, gente, se quiser mandar pergunta também. Eu acho que aparece aí, né, pra mandar pergunta, ou se não, manda nos comentários, a gente É, no responde comentário também. acho que aparece, é. Show. Então manda aí e fique à É. vontade. Pode continuar. A verdade é que o processo todo é uma reflexão, né? Você se liberta um pouco daquela amarra que o professor Lincoln ele comentou há pouco aqui, que é da pressão social, né? E é o que Uhum. você estava falando, a pressão social, a pressão sua entre os seus objetivos que você quer alcançar e você talvez não consiga alcançar, né? Entra o planejamento, entra tudo isso. Mas o necessário é você ter o propósito do que você está fazendo. E muitas vezes a pessoa se sente confusa com relação a isso, né? E no caso a hipnoterapia, assim como a própria psicoterapia, sem a hipnose dentro, também serve para isso, entendeu? Legal. Porque é autoconhecimento. Então a forma como ele vai acontecer independe do profissional, né? E É o seu assim, trabalho interno. Pode a falar. gente foi, né, para uma área aí de escolha profissional que parece uma coisa deslocada, mas que tem tudo a ver com vestibular, né, gente? Porque a gente está buscando aí alcançar uma vaga aí que vai, querendo ou não, eu acho muito estranho você falar, vai mudar a sua vida, porque você pode sair também e pegar outro rumo, entendeu? Mas Claro. que de certa forma vai sim impactar a sua vida. Eu, assim, achei muito fantástico, principalmente essa parte de perspectiva futura. Achei muito, muito interessante. É, só ressaltando. E a Carol falou que não tá aparecendo a caixinha de pergunta, mas no meu, não sei o que que eu faço. Tá aqui Ela desativar a põe no pergunta. comentário. É, se quiser, ô Carol, pode deixar as perguntinhas aqui também, tá bom? Porque eu não E tô se não sabendo. É que pra mim tá conseguir, aparecendo. manda no comentário que eu respondo, tá bom? Se for para mim, ou se a Maria também Isso. responde, ela é super, Uhum. né, ligada nisso, a gente responde sim. Fica à vontade aí, manda suas perguntas. É que pra mim tá aparecendo mesmo, então senão eu tinha colocado. Mas, voltando então, a gente já viu que dá para usar no contexto de vestibular. É isso, sobre hipnose tem a ver sim com escolha profissional, que é muito Tem. importante. E eu vejo que assim, é uma coisa que é muito falho, entendeu? Eu
percebo assim no sistema educacional, no contexto de escola. Temos aí professores aqui entre nós também. Então, assim, é um ponto a ser trabalhado sim, principalmente em cursinhos. Cara, é isso que você quer, entendeu? Não é simplesmente uma nota, é conhecimento. Muita gente, eu percebo que quando corrige um simulado, por exemplo, não vê conhecimento. Ah, eu sei 60%. Ah, tá bom pra eu passar. Não, que você pode aprender com isso, associar com isso? Verdade. E assim, destravou realmente a minha mente a partir do momento que eu comecei a enxergar a química não como um monte de letra, número, como CO2, H2O. Não, comecei a ver a química no meu dia a dia. Então eu pegava, né, agora eu pego uma garrafa, nossa, esse processo, não sei o que, esse não sei o Tem que, isso e você vai, aqui. começa a associar a sua mente, e aí a mente cria uma conexão. E eu bato muito nessa tecla, né, de questão de conexão com a matéria que você está aprendendo. Muitas vezes as pessoas pensam, ô André, na matéria como algo distante, porque não vê sentido na matéria. Aham. Mas quando eu entrei lá em moda, tivemos um módulo lá de história da moda, e você vê que tem total conexão. Não é desconexo uma coisa de química, desconexo de história, de geografia, é tudo a mesma coisa. E aí você percebe que são Sim, caixinhas só para você estudar melhor cada parte, mas são interligadas. Então a roupa de uma pessoa assim, representava um fator social, mas também tinha um lado de biologia ali por conta da perspectiva que ela tinha. Então, assim, é N coisas. Então, você vê o desenvolvimento da sim, matemática. Aí você já não enxerga a história como história, realmente, sabe? Você contar uma coisa sim. distante. Não, você vê uma linha só. Entendeu? Você vê o ponto que a gente tá e as Datas e fatos e perspectivas. pronto, né? Não são apenas datas. Eu acho assim muito inútil a gente ficar querendo gravar data só. Não entenda o Sim. contexto. Eu achei muito interessante, inclusive, um método de estudos que eu vi de uma moça falando que ela fez pro Enem uma super linha do tempo. E olha só como que é a perspectiva da pessoa, né? Uma linha do tempo enorme com todas as matérias, assim. Ah, fulano de matemática lá, sei lá, nasceu em tal época que estava acontecendo isso e por isso que ele não desenvolveu, não publicou o negócio. Então, tipo assim, você cria uma conexão master. E é uma chavinha que ela virou, entendeu? Eu falei, caramba, eu nunca pensei em fazer isso. Legal, vamos tentar. E Tem um. essa maturidade, esse feeling mesmo de você entender como você funciona, te dá Sim. autonomia, né? E, Maria, o que você está falando faz todo sentido. É claro que esse método que essa pessoa que você está trazendo como exemplo pode não funcionar para todo mundo, porque nem todo mundo tem um pensamento linear Uhum, como uma linha do tempo. Mas a nossa cabeça, o nosso conhecimento de mundo e focado na prova, enfim, tudo, ele é feito por base de associações. O que eu uhum. sei vai ser a base para o que eu vou aprender. E vai agregando, e aí você vai fazendo esse exercício que você falou, de você, supondo que você pega o shampoo e você lê o componente e você lembra que aquele prefixo do componente te remete a um processo químico, entende? E aí você lembra de Uhum. quem criou, enfim, você vai Sim. fazendo associações. E isso é fundamental para você aprender. E a inteligência, como o professor Pierre fala, e como você aprende na neurociência, ele não é um conjunto de coisas fixas. Ele é o modo como você processa e você responde a um problema. A solução de problemas. A tua capacidade de responder Sim. a um problema e o quão rápido é feito isso. E aí a Carol fez um comentário aqui sobre os macetes. Os Uhum. macetes, eles não são bons para você memorizar a longo prazo, para fazer um conhecimento mais Pra profundo vida. para a vida. O macete, ele é uma técnica de você criar botões para você acessar rápido o conhecimento, tá? Ele serve para curto prazo. Então, supondo que você vai fazer a prova daqui a alguns meses, então os macetes vão te dar caminhos, vão facilitar as conexões para você acessar esse conteúdo. Mas isso não quer dizer que você vai lembrar disso. E eu falo por experiência própria de prestador de concursos. Você estuda pra caramba, você aprende, você faz os exercícios simulados, vai no concurso, você faz. Passou o concurso, parece que o copo fez assim, ó. Você nem sempre vai lembrar de tudo. É quase Então, nada, porque se você for ver, exato. não é um ano ali de cursinho de construção de conhecimento.
É um ano Exatamente. de encher o povo de matéria e pronto, e É goela isso, abaixo, e se entendeu, é entendeu, isso. se não entendeu, vai. E, gente, vai além. Quando você descobre essa coisa, e muita gente não acredita nesse método de conhecer aquilo que você está aprendendo, de criar esse relacionamento, porque não é visto. Eu vejo muitas vezes, e eu acho isso problemático pra caramba, é anúncio de cursinho, de pessoas no YouTube, principalmente, né, que são referências na área de vestibular e tudo mais, falando assim: se você fizer isso, você passa. Pô, você já pensou na responsabilidade? Ou se Sim. você, não só isso, mas assim, se você não fizer isso, você não passa. Quem é você? Tipo, dizer, entendeu? Que a pessoa não vai Então, mas você passar. percebeu que ele está plantando Uhum. uma semente ali da discórdia? Sim. Ele está plantando, porque você vai ler aquilo, aquilo vai ficar ecoando na sua mente. Você fala assim, Sim, nossa, mas por que que eu não vou fazer? e muita gente vai olhar e vai falar assim, cara, se eu não estudar 10 horas por dia, eu não passo. E simples assim, entendeu? Tipo, como, cara? Às vezes não, às vezes pode, o seu jeito de aprender vai levar um pouco menos de horas, e, entendeu? Exato. E assim, E e além disso, é autoconhecimento. E aí a gente volta para hipnose, gente. Então, uhum. associei então hipnose, autoconhecimento, você Mas buscar ele é isso mesmo. dentro de você aquilo que vai funcionar melhor para você e destravar as chavinhas aí que estão te impedindo de estudar e ter um Se, desempenho, um se alto tiver que desempenho. resumir, Maria, é isso que você falou. A hipnose ele é um processo de autoconhecimento. Não é nada que eu vou fazer ou que outro profissional vai fazer que vai fazer o conhecimento brotar, entendeu? É um processo Uhum, interno. O que você vai ter é alguém que vai te ajudar ou te guiar num caminho para que você faça esse processo sozinho. sim. É E isso. assim, é desenvolver essa maturidade em descobrir como você aprende. E Exatamente. não levar, como que é aquelas coisas hereditário, né? Coisas da família. Sim, Muitas vezes eu carregar contigo, percebo, tem muita gente também que, minha mãe é médica, minha avó é médica, minha tataravó é médica, então eu tenho que ser médica. E você se libertar disso e você gostar da medicina, não porque, pô, uma sequência, nem todo mundo é igual, né? E Sim, assim, e uma coisa que também eu acho que é uma crença limitante e muita gente mesmo, se limita à questão de idade. Principalmente na minha geração aqui, que tá e se formou agora no ensino médio há 2, 3 anos aí por aí, são normalmente pessoas que têm que lidar com uma ansiedade excessiva pelo futuro. Então eu tenho que ter 18 anos, eu tenho que ter um carro, uma casa, eu tenho que ter tá indo para a faculdade. Eu me formei com 17. E eu já não, ano que vem eu já tenho que estar na faculdade, porque antes dos 23, 24 eu tenho que estar formada e pá, 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 pá. E tipo, a gente não é assim, não é um bando de número e pronto, entendeu? Nós somos pessoas e cada um tem o seu ritmo. sim, Muita gente às vezes, mas eu já tenho 20 e poucos anos, eu vou fazer vestibular? Pode fazer, entendeu? E é uma pois crença é, limitante que tem que ser quebrada, enorme. entendeu? Sim. Eu me formei tarde, eu entrei na faculdade tarde, e a minha geração é pautada pela profissão. Você tem que ter uma profissão. Não Uhum, necessariamente uma formação acadêmica, mas você tem que ter uma profissão. E quando eu estava na faculdade, foi aquele boom das universidades particulares. Então começou a ter as unis da vida em todo lugar. Né? E num primeiro momento, isso meio que caiu a qualidade do ensino. E depois uhum, elas foram se consolidando e melhorou. Né? Então eu terminei a faculdade, perdão, eu entrei na faculdade aos 24 anos. uhum. Entendeu? Então eu terminei já perto dos 30 e fui fazer pós. E fui, entendeu? Fazer uma carreira como jornalista, fui trabalhar, fui estudar hipnose, entendeu? E fui passar em concursos depois dos 35. Caramba, que Então, da sabe? hora. Pois E é, e não sabe, tem limite. quando a primeira psicóloga que eu passei foi quando eu perdi o meu pai, né? Quando eu tinha ali 12, 13 anos, 12 para 13 anos, e foi a primeira psicóloga que eu fui. E o que me chamou a atenção é que quando eu cheguei lá, ela já tinha, tipo, 50 e poucos anos, né? Tipo, quase 60 assim. E eu pensei, eu falei, caramba, ela deve ter, tipo, anos e anos e anos de experiência, porque ela nasceu pra isso, entendeu? O jeito que ela lidou, caramba. E aí ela foi contar a história dela. E eu lembro claramente dela falando, eu entrei na faculdade e tinha tipo 50, 52 anos. E eu fiquei, caramba, mano, como assim? E ela falou, e eu me encontrei, eu no meio de um monte de jovens lá, entendeu? E isso deu um novo rumo pra vida dela. Então, assim, não tem limite, gente. Eu vi aqui um comentário da Estuda Mix, que tem 38 e está fazendo perfeito, perfeito mesmo.
sabe? A gente não tem idade, cara, assim. E tem muita gente que se limita, né? Eu tenho que fazer uma faculdade de exatas e depois, se eu quiser fazer outra, tem que ser de exatas também. O que que impede você fazer, tipo, uma faculdade de, sei lá, de matemática e depois fazer uma de gastronomia? Sim, eu Nada. continuo estudando também, Maria. Eu quero passar no concurso melhor. Eu estou fazendo pós, terminei uma, vou fazer outra e assim vamos. Eu acho que a gente tem que ter a motivação que a gente encontra para fazer, perseguir os nossos sonhos e não tem que se preocupar tanto assim com o resultado a curto prazo. É claro que você se põe uma pressão e é importante que você tenha metas, que você Uhum. tenha disciplina para isso, para concluir, entendeu? Mas tudo bem você ter 20 anos e sair da faculdade para fazer outra. Tudo bem você ter Sim. 38 anos e abrir mão de uma carreira para começar outra, Uhum. entendeu? Cada história é uma história, né? Uhum. E eu acho que é interessante, tipo assim, se você tá aí com 40 e poucos anos e decidir fazer uma faculdade e quiser ser vestibulando, por que não? Entendeu? Não tem que se limitar. Porque às Exato. vezes a gente, e pra gente que tá aí, né? É, pra gente que tá aí na fase de 18 a 20 anos, tem muito isso, tá se formando no ensino médio, você tem que estar numa faculdade, você tem que ter um carro, você tem que estar noivo já pra casar, entendeu? Tipo, é uma pressão que, cara, não tem Sim, sentido, né? Não tem sentido. E cada um tem o seu tempo. Hoje eu vejo, assim, nunca na minha cabeça eu pensei, né, de sair da faculdade. Não, quando eu passar, eu terminei e pronto. Tem que ter terminado antes dos 22 minha faculdade, antes dos 23. Não, imagina. Se eu decidir isso, tem que ir até o final. E não, você pode mudar, né? Tranquilo. É, e é você saber normal. estudar e se conhecer, Maria, vai te facilitar muito esse processo. Sim, Você sim. ter o autoconhecimento e você aprender a aprender, se Uhum. permitir isso, é fundamental, porque aí você aceita melhor as coisas também, você entende melhor as coisas. Isso tira um Ah, peso enorme da nossa cabeça. sim. A Carolzinha colocou aqui, ó. Acho que quando a gente vai crescendo, tudo tem um tempo certo para acontecer, mas isso impede a gente de aprender a viver pela gente. Todos os meus alunos de mentoria têm um problema muito grande. É sempre sobre cobrança de ser adulto, de saber ser independente sem nunca ter aprendido. E isso é algo que muita gente Isso. ignora porque está, por exemplo, na hora de passar na faculdade. E realmente, eu, assim, se eu pudesse dar um conselho para uma pessoa que vem daqueles ensino médio, assim, muito carregado, eu falaria tranquilamente: dê um ano de intervalo, depois você estuda. Não vai mudar nada na sua vida, é um ano, entendeu? Tipo, não vai drasticamente, né? Lógico. Sabe, se for preciso, porque eu vejo que tem gente que sai do ensino médio numa carga mental, e hoje eu percebo, o André, na questão de se eu tivesse prestado para medicina em passado, a minha saúde mental nem sei aonde estaria, sinceramente, porque assim, é uma carga muito pesada. Eu já tava vindo do ensino médio super pesado também. Então, assim, sabe, cadê o equilíbrio? Não tinha noção Sim. também. Eu não E tinha esse é outro essa problema, Maria. maturidade. Essa maturidade que a gente tem, às vezes a gente adquire estudando para o vestibular, para o Enem, essas coisas. Porque se a gente tem a ideia de que passar num vestibular, num concurso, que foi o meu caso, tudo isso tem um custo para você de saúde mental, de esforço, de dedicação, de abrir mão das coisas, tudo isso é só o começo. Uhum. Porque quando você entra na faculdade, o negócio exige de você tanto quanto. E eu fiz faculdade trabalhando, entendeu? E Os é um 4 anos de tabu, e é letras um tabu, né? Muito é um grande essa tabu. coisa. Mas também, outra live só falando disso, porque caramba. Vamos ver Entende? Então, aqui é o preparo. deixa eu ver aqui, o estudo é mix, largando o emprego público estável em busca da medicina. Deixei o direito, fui para a área pública e agora quero o meu sonho. Faça, e se ainda não for o que você acha que é, volta e faz de novo. É isso mesmo. Exatamente, é isso mesmo. E assim, não tem outro caminho. E eu acho que um caminho excelente para você se tá vivendo esse momento assim de não saber o que fazer, de estar tá confuso entre isso, entre em contato com o André e marque a sua sessão. E quem sabe aí a hipnose pode ser uma grande auxiliar nesse processo. Sim. A gente falou um pouquinho sobre como a hipnose funciona mais cedo nessa live, tá bom?
Isso. Se você tiver dúvida, pode me chamar no privado, que a gente já conversou antes, né, Michelle? A gente já conversou e não tem problema, pode me chamar lá que a gente conversa melhor sobre como funciona. Mas essa live aqui no começo dela tem informações sobre isso também, tá bom? Isso, a gente explicou certinho como que funciona, o que que Mas não saiba que é natural, acontece, tá? o que acontece, o que não acontece, a gente conversou aí, e como É que isso isso. vai te ajudar no processo dos estudos. Então, de Uhum. antemão aí já desejo uma boa prova para você também que está nessa fase de vestibular novamente. Fiquei super tocada, me identifiquei com essa história. E também tem o professor Lincoln aqui falando, trabalhar um pouco depois do ensino médio faz bem. E sim, assim, eu acho, gente, que deveria ser muito mais naturalizado. Porque às vezes a gente pensa, ah, um ano, mas um ano faz toda a diferença e pode mudar muito. Assim, hoje eu percebo que, graças a Deus, que eu realmente não passei diretão naquilo que eu quero hoje. Porque a minha mente não ia aguentar. Eu lembro claramente que eu, no final do terceiro ano, já estava em, assim, em estado de se levantasse a mão, Deus levava. Porque, assim, tava muito cansada. E, assim, mentalmente e tudo mais, sabe? Então, assim, não tinha nem como. E hoje eu percebo que, nossa, graças a Deus que dei essa adiada, né, nisso aí. Porque saúde mental, É o gente. tempo certo, né, Maria? É o tempo certo. Sim, tempo certo. E eu conheci pessoas maravilhosas lá também. Ó, E assim, só foi para ótimo. ilustrar essa coisa do tempo certo, não achem que tempo certo significa jogar para cima e deixar acontecer, não. Não. O tempo certo é você ter a paciência e a sabedoria para você entender aonde você quer chegar e como você quer chegar. Isso. E entender que vai demandar tempo, mas não é para você jogar para cima não e falar seja o que Deus quiser. Não, não. Não. E também vai Nada vai vir muito. sem esforço. E vai muito, ô André, também do que é prioridade da vida da pessoa, né? Nos Exatamente. estudos, às vezes as pessoas priorizam e eu não vejo que tenha nada de errado. Por exemplo, ah, eu quero estudar tal coisa porque vai ter um retorno financeiro, eu vou me dedicar, vou ser bom naquilo e pra mim é isso, eu não tenho motivação sentimental naquilo. Uhum. Mas eu decidi, e pronto. Já tem outras pessoas que não, isso é meu sonho de infância e tudo mais, e é isso que eu quero, independente do que for, entendeu? Eu acho mais o que é alinhar o propósito, o seu propósito, entendeu? É aquilo que eu espero, aquilo que eu quero, estou pronta. Ah, se for 10 anos eu estudando, vou continuar nisso, porque é isso que eu quero. Então é alinhar com o seu propósito e automaticamente vai ser no seu tempo, porque muitas vezes não é prioridade das pessoas. Tem gente que tem prioridade de ter casa, carro e tudo mais. O outro pode ter uma prioridade de, não, quero um trabalho que me permita, uma profissão que me permita viajar, que me permita, seja Exato. flexível. São os Então, valores assim, individuais, né? isso, exatamente. E não tem problema nenhum nisso, né? A Carol falou que acha o difícil entender o tempo vai continuar passando, independente do que aconteça. O tempo é um dos fatores do incontrolável. De fato, é verdade. E o que acontece é que se você encana com isso, se isso se torna um problema para você, ele vai continuar sendo um problema. Porque ele é eterno. Tipo, enquanto você estiver vivo, tiver vida, o tempo vai passar. Então, Uhum, o negócio é você controlar aquilo que você pode controlar. Os fatores externos, eles vão estar dentro do seu planejamento, uhum. né? Mas independente disso, é você ter o seu propósito e você planejar um caminho para chegar nele. É Isso. isso. E respeitar Porque o o tempo tempo que vai vai levar passar. a isso. É isso. E o tempo Porque vai se você passar de for qualquer ver forma. uma pessoa com um propósito, por exemplo, de medicina aí, que vai muito tempo para se formar, vai muito tempo, cara, se tá no seu propósito, vai fazer sentido para você. E você pensando ali no contexto de ensino médio, há uns 10 anos, às vezes muita gente se impede, né, por isso. Não, tem que estar formada entre é, tem que estar formada entre tal e tal idade, não, isso é muito para mim, não, tem que escolher outra coisa. Não, se é aquilo que você quer, né? Deixa eu só ver. A estudante vai ficar salva? Vai sim. É, pelo menos eu vou tentar, né, gente? Vou colocar aqui para salvar e vou marcar o André e tudo certinho para vocês. É, mas é isso. André, tem mais alguma coisa para finalizar o nosso assunto aí? Não, é só porque a gente tem que se cuidar mesmo e ter esse processo de autoconhecimento, seja usando hipnose, seja usando outras ferramentas, Uhum. criar essa cultura de você entender o que você precisa, o que você sente. Porque é fundamental para manter sua motivação. É isso. Isso aí, falou tudo. Então, gente, lição que a gente aprendeu.
hipnose é autoconhecimento. Então, É sim, isso. vai ser uma ferramenta que pode te ajudar em diversas áreas e levando para o contexto dos estudos, para foco no vestibular, no momento do vestibular, para no momento de estudos, em tudo, gente. Então, Isso assim, aí. só tem benefícios. Agradeço a cada um que passou por aqui, para você que também vai assistir aí depois quando tiver salva. E conta aí pra gente o que vocês acharam nos comentários. Vou adorar ver cada comentário, responder. Se tiver dúvidas, fiquem à vontade. E para Manda aí. quem ainda não conhece o meu perfil, eu dou dicas de estudo voltadas realmente para um aprendizado flexível e saudável. E o André também tem essa proposta na página dele, né, André? Se É quiser isso. resumir aí, a gente já encerra a live. É isso mesmo. Técnicas de estudo para facilitar, e dicas para a gente ter um estudo saudável, é isso. E fora que o André tem vários podcasts também, e são E as pílulas, né? excelentes, e isso, exatamente, esses daí mesmo, que vão te auxiliar vocês também. Então, material de qualidade, acessível, simplificado, então você pode ter acesso aí. E em breve também vou estar colocando algumas, alimentando aí o YouTube, outras redes com vários materiais legais para vocês. Então, sinta-se à vontade. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu amei essa oportunidade. Já espero É, eu novas, também. novas lives aí com a gente. Vamos pegar outros temas e conversar. Achei que fluiu É isso aí. bastante. Graças a Deus não travou nenhuma vez a live hoje. E eu tô super feliz mesmo. Então, muito obrigada a todos, gente. Eu vou encerrar aqui. Tchau, gente. Tchau, obrigado.